Sejam bem-vindos a mais um programa Mensagens de Luz. Estamos abordando o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Sou Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem. Tenho a honra e o prazer de receber novamente, Fernando Ferrari. Tudo bem, Fer? Olá, tudo bem? É uma alegria estar aqui novamente. E, Fer, nós chegamos então ao capítulo 57 do mencionado livro, não é isso? Isso, 157. Isso. E ele tem qual título e a qual frase ele se refere? Na construção do Mestre. Ora, vós sois o corpo do Cristo e seus membros em particular. Foi Paulo, que escreveu na primeira carta a Coríntios, no capítulo 12, versículo 27. Bom, então, na construção do Mestre, aqui estamos, esta frase ela está detalhando como seriam os discípulos de Jesus, ou como eles deveriam ser. Exato. Os discípulos, e é esperado que nós rumemos a isso, seja nosso objetivo ser, desta forma, que nós somos o corpo, o corpo do Cristo aqui, para fazer as ações, então, para de fato agir, e aí ele fala muito aqui que não adianta, a adoração vazia, você só falar e não agir. Por isso a questão do corpo, no sentido da ação, de verdade do movimento, de você colocar em prática de fato as lições do Cristo. É por isso que ele fala, em particular, os membros, que são aqueles que agem mesmo, Exato. E eu também interpreto assim, em particular, cada um de nós tem um papel, assim como os membros do corpo, então cabe a nós, encontrar aí esse papel de como ser, transformar em ação, as lições, o amor, que Cristo veio nos mostrar. Então, nem todos temos os mesmos papéis dentro da sociedade, enfim, então a gente pode agir de formas diferentes, mas todos ligados, a esse coração, a essa mente, a esse que nos guia, E essa ação em prol do semelhante é assim que nós devemos agir para agradar a Deus. É assim que Cristo fala, que se quiser agradar a Deus, ou mesmo a Ele, acho que ele se refere a Ele mesmo, se quiser agradar a mim, faça ao seu irmão, que estarás fazendo em meu nome ou para mim mesmo, não é? Isso mesmo. E ele, acho interessante, nesse sentido, que ele fala, que é preciso sentir, pensar, falar e agir, como se o mestre estivesse sentindo, pensando, falando e agindo em nós e por nós. Por isso que é o corpo, são todos os sentidos mesmo, que nós possuímos, no nosso corpo. Então a gente tem que trabalhar como Cristo, mas daí Emmanuel faz uma ressalva, porque isso é para aqueles que falam assim, mas eu nunca vou ser Jesus Cristo, eu não tenho as qualidades do Cristo, então eu não preciso fazer, eu não cheguei nesse nível ainda. E para essa desculpa, o que a gente pode considerar? Ele fala que alguém poderia dizer que isso é uma superestimação de nós próprios, então eu vou fazer como Cristo, então eu estou me achando igual a Cristo, E aqui é os dois lados, Um pode achar que é incapaz demais e o outro pode achar que está no nível dele, Tem esses dois lados. Então o que ele diz é que assim, é claro que nós não estamos no mesmo nível, a gente tem as nossas evidentes imperfeições, mas a gente precisa começar a viver desta forma,
E aí eu acho essa parte bem bonita, que ele fala começar a viver no Senhor, para que o Senhor viva onde nos cabe viver. Então, A gente precisa começar, né? Então, e Cristo não usa aceita como o nosso início, nossa, né? sim. Ele entende que nós estamos numa caminhada, que essa caminhada nossa ainda está, como nós somos em espírito, nós somos crianças ainda, né? Isso mesmo. Então, é com as nossas imperfeições que a gente deve começar e não usar como desculpa, né? Já que eu não sou Cristo, então eu não vou agir, não vou tentar agir como Ele, né? E além disso, é com o trabalho, com as imperfeições, que elas começam a não ser imperfeições mais. Exato. Não é? Porque não é, né, só no conhecimento, né? É na prática mesmo, né? E tem também um conselho, né, que Emmanuel nos dá, que a nossa dirigente sempre fala, que é que diante de uma situação que nós estejamos em dúvida, o que nós devemos fazer? Devemos pensar como Jesus faria. E é isso mesmo, né? Então, ele finaliza, né, o capítulo dizendo isso, né? Perguntemos diariamente a nós mesmos como faria Jesus o que estamos fazendo. Porque, sendo Cristo o dirigente e mentor de nossa fé, todos nós, servos dele, somos chamados no setor da atividade individual a defini-lo e tratá-lo com fiel expressão. Então, buscar aí em cada uma das nossas atividades um balanço, né, diário, entender se a gente está fazendo o que Jesus faria. Mas que questão difícil, não é? Mas e aí, a hora que fala, né, o que Jesus faria, me lembra muito aquela música, né, que é em busca, uma criança pergunta, né, qual que é a receita da felicidade, e é dito, né, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, e é com isso, né, que a gente, aí a gente vai evoluindo e vai a busca da nossa felicidade, é o caminho, né? A nossa jornada. Então, por mais difícil que seja, devido às nossas imperfeições, a gente precisa caminhar para essa direção, em busca, né, da nossa evolução e da nossa felicidade também. Bom, então que tenhamos sempre Cristo como nosso modelo, como Ele é mesmo, não é? Como esse exemplo que Ele foi, né? Que tentemos então agir como Ele, mas sabendo dos nossos limites, das nossas possibilidades, e sabendo que se a gente conseguir ajudar um pouco o nosso irmão, a gente está agindo em nome dele. É isso aí, um passinho de cada vez, mas sempre. Sim, dia a dia. Dia a dia. Muito obrigado, Fer, por ter comparecido a mais este programa, e eu sinto te informar que a gente não vai ficar só nesse livro, ele está no fim, mas terão outros, tá bom? Será uma alegria. Serão inúmeros outros programas. Muito bom. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.